Oi, segunda série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 1 e eu separei alguns tópicos aqui, né, para conversar um pouco mais com vocês a respeito deles, né? Como vocês sabem, nós já vimos todos os conteúdos do capítulo 1, tá? Na nossa primeira aula. Mas hoje eu vou, né? Eu selecionei aqui as preposições e as conjunções, tá? Então a gente vai conversar um pouco mais sobre elas e nas próximas aulas nós vamos fazer exercícios, ok? A aula passada foi uma aula introdutória, nós conversamos de maneira breve sobre todos os conteúdos e então, né, eu selecionei aqueles que serão mais úteis para vocês, né, nas provas, nos vestibulares, ok? E nós vamos aprofundar, né, alguns conceitos fazendo esses exercícios e vamos conversar também um pouquinho sobre alguns conceitos nessa aula, ok? Bem, então na aula passada nós vimos que tanto as preposições como as conjunções são classes de palavras que servem para fazer a conexão de elementos, né? As preposições normalmente ligam, né, conectam palavras dentro de uma frase, de uma oração, e as conjunções, né, conectam orações, ok? No entanto, nós vimos também que as preposições elas podem introduzir também orações. Elas não conectam apenas palavras no interior da oração, mas elas podem conectar também orações, como é o caso de estudei para passar, né? Então a gente tem duas orações aí, ó, estudei, passar. E o para, que é uma preposição, está conectando essas duas orações e introduzindo uma relação semântica de finalidade, de objetivo. Qual foi o objetivo do seu estudo? Passar de ano. Beleza? Bem, além disso, né, as preposições, além de conectarem então essas orações, elas podem conectar elementos no interior da frase e dessa conexão vai resultar uma relação semântica, né? Ela vai estabelecer ali uma relação de subordinação, de hierarquia, tá? Entre as palavras conectadas. Então, por exemplo, doce de leite. Esse de, que é a preposição, está conectando doce e leite. Ao conectar essas duas palavras, né, a gente passa a ter um novo significado, né? Doce de leite é aquele doce, né? Cuja substância ali é o leite, né? Que é feito de leite e tudo mais, tá? Então percebam que leite passa a estar subordinada à palavra doce, né? Está conectada ali a palavra doce, especificando a sua substância, né? A substância de que aquele doce é feito, ok? Percebam que eu estou falando aqui de relações de sentido, né? Então, primeiro eu falei em finalidade, agora eu falei em indicação de substância. Então, tanto as preposições como as conjunções, ao conectarem termos, elementos, tá? Elas vão estabelecer uma relação de sentido, tá? E é sobre isso que eu quero conversar com vocês, ok? Não fiquem assustados, por quê? Porque são muitas nomenclaturas. Essas nomenclaturas são fundamentais para vocês? Não, eu estou falando aqui em subordinação, tá? Eu falei em relação semântica, isso às vezes assusta o aluno. Calma. Por quê? Gente, relação semântica é relação de sentido. Vocês, como falantes da língua, vocês percebem essas relações com muita clareza, com muita facilidade. Ainda que vocês não dominem as nomenclaturas, tá? Então, por exemplo, nesse caso, quando eu disse doce de leite, né, é muito fácil perceber que esse de, né, de leite, né, é a substância de que o doce é feito, ok? Então, perceberam como é que é fácil a gente perceber, né, a relação semântica? Não é um bicho de 7 cabeças, ok? Então, é isso que eu quero que vocês saibam. Tanto as preposições como as conjunções, elas vão estabelecer relações semânticas entre os termos conectados por elas, ok? Bem, no caso das preposições, a gente tem uma lista aí de relações semânticas, tá? Então, vamos treinar junto comigo, né? Por exemplo, pensem aí, se eu digo assim, ó, viajou para a Itália. Qual é a relação semântica que essa preposição para está introduzindo aqui nessa oração?
viajou para a Itália, né? Percebam que o para aqui indica o quê? Destino. Para onde eu vou viajar? Qual é o destino, tá? Então, é a Itália. Então, perceberam? Então, a gente tem uma relação aí de destino, ok? Ele veio de Manaus. Percebam que a gente tem aqui esse D, ó, ele veio de Manaus, indicando o que? Origem, ponto de partida. Então, percebam que não é difícil compreender essas relações de sentido, ok? Bem, eu não vou me estender muito, eu não vou ficar aqui pedindo para vocês decorarem a lista de sentidos, tá? Não vou fazer isso, ok? O que a gente precisa? A gente precisa fazer exercício, tá? Na hora do exercício, tudo isso vai ficar muito claro para vocês. Eu já vou dizer rapidinho, né, qual é o exercício, tá? Agora eu vou pedir para vocês abrirem a apostila de vocês. Deixe-me ver qual é a página. Página 2, tá? Por quê? Porque eu já falei um pouquinho da semântica das preposições, do sentido das preposições. E agora a gente vai ver aqui a semântica das conjunções, tá? Então percebam que aqui na página 2 a gente tem uma lista aqui de conjunções coordenativas e de conjunções subordinativas, tá? Nas conjunções coordenativas, ó, vejam aí. O primeiro exemplo a gente tem aqui a aditiva. Não só comeu bolo, como dormiu, tá? Mesmo que você não saiba o que é uma oração coordenada, que você não saiba classificar essa oração como oração coordenada, sindética, aditiva, você precisa olhar para isso aqui, ó, não só comeu, como dormiu, e compreender que são duas ações, que há uma soma, que há uma adição aqui, né? A pessoa fez duas coisas, comeu e dormiu, então há uma adição. Essa é a relação semântica introduzida aí pela oração, pelo par, né? Não só como. Adversativas, ó, precisava descansar, porém não tinha tempo. Percebam que a gente tem aqui duas orações que se opõem, né? Se a pessoa precisa descansar, né? O que se espera? Que ela descanse, né? Mas quando você diz que a pessoa precisa descansar, mas não tem tempo, ou seja, há uma quebra de expectativa entre aquilo que se espera, a partir da primeira frase, né? A pessoa precisa descansar, e a segunda frase, ela não tem tempo. Então há uma oposição aqui, por isso a gente usa uma oração, uma conjunção que indica essa oposição. Mas, porém, entretanto, perceberam? Se eu disser assim, nossa, eu gosto muito de você, mas o nosso namoro precisa terminar. Perceberam que há aí uma adversidade, uma oposição entre a primeira oração e a segunda? Se eu gosto muito de você, espera-se que eu queira continuar o meu relacionamento. Então, se eu gosto de você e quero terminar o namoro, peraí, há algo errado aí. Há uma quebra de expectativa aí. Então, a gente vai usar as conjunções que indicam essa oposição, esse contraste. Mas, porém, entretanto, no entanto, todavia, contudo. Perceberam? Bem, dito isso, é como eu falei para vocês, né? Não adianta a gente tentar aqui ficar decorando todas as listas, né? Vocês vão adquirindo esse conhecimento aos poucos, vamos fazendo exercícios também, tá? E o que é importante, gente? Vocês já estão no segundo ano do ensino médio, já na preparação aí, reta final, segunda série, né, do ensino médio, reta final na preparação para o vestibular, tá? Então esse conhecimento, tá, vai ser cobrado de vocês em que momento? Redação, o uso dos conectivos na redação, o estabelecimento de relações semânticas nas redações, tudo isso é muito avaliado nas provas. E na prova do Enem isso faz parte da competência 4, né, que avalia justamente a coesão do texto, ok? Então o uso, o emprego de conectivos, se esse emprego é diversificado, né, se você faz um uso expressivo de conectivos, se as relações semânticas estão bem estabelecidas no seu texto, então você precisa compreender esse universo aqui dos conectivos e saber empregá-los da melhor maneira, de modo a articular as ideias em prol da defesa da sua opinião, da sua tese no seu texto, na redação do Enem. Para quem vai fazer o UERJ, né, a UERJ costuma cobrar também questões sobre relação semântica das conjunções, das preposições, e o Enem, eventualmente, para o Enem, esse conhecimento será mais útil na redação, ok?
Então é isso, gente. Para finalizar a videoaula de hoje, eu vou pedir que vocês façam o exercício 2 da página 3, ok? O exercício 2 pede justamente pra gente identificar aqui a relação semântica expressa pela preposição. Beleza? É isso então, gente. Beijo. Até a próxima aula. Tchau!